Paz seja convosco, amados irmãos e amigos, ouvintes do programa Opção para a Vida. Eu me chamo Jorge Lira, integrante do grupo evangélico Os Embaixadores de Sião, e é com muita satisfação que venho parabenizar o programa Opção para a Vida. Opção para a Vida nasceu no coração de Deus, que inspirou o pastor Bosco para a realização deste abençoado programa. Programa jovem, que completa 32 anos de existência, a serviço do Rei Jesus. Parabéns, pastor Bosco, homem de Deus, reconhecido na cidade de Campina Grande e em todo o estado da Paraíba e fora dele também. E a toda a equipe que trabalha incansavelmente para a produção deste abençoado e abençoador programa. Deus vos abençoe ricamente, em o nome de Jesus. Que bom e que alegria estarmos iniciando o dia, hoje 3 de abril, início de semana, começo de mês, em que nós estaremos em festa durante todos esses dias do mês e em especial nos dias 15 e 16, quando o programa Opção para a Vida estará celebrando 32 anos que estamos no ar. É quase uma geração. E eu tenho falado aqui que muitas famílias às vezes me encontram por onde eu passo e me parabenizam, e alguns até dizem: pastor, eu me converti através do seu programa, eu sou filho na fé do programa Opção para a Vida. Alguns eram crianças, adolescentes, outros adultos e outros até numa certa faixa etária da idade, que um dia, ouvindo casualmente o programa, assistindo, abriu seu coração e a palavra de Deus pôde realmente transformar a sua vida. Então, são muitas as famílias, são muitas as vidas que têm sido alcançadas através do nosso programa e agora através do YouTube também. Portanto, estamos iniciando mais um dia, nessa manhã de segunda-feira, 3 de abril. Logo mais você terá a oportunidade de ouvir a conclusão da mensagem que nós ministramos desde a última quinta, sexta, e hoje vamos ouvir a conclusão. Você também ainda ouvirá nesse programa a Orquestra Louvores Eternais. Jovens da Assembleia de Deus estarão também prestigiando naquela noite de festa de aniversário do nosso programa. E eu acredito que você, se não sabe, você deve estar com seu coração aberto para receber a palavra ministrada também pelo pastor Alexandre Ximenes, especialmente convidado para estar conosco. Portanto, não percam, dia 15 e 16 de abril, você não pode perder, você não pode ficar de fora dessa festa. Sem perda de tempo, gostaríamos de deixá-los agora com o pastor que vos fala, trazendo a conclusão dessa mensagem. Pedro capítulo 3, versículo 7, nos diz que os céus e a terra que agora existem estão entesourados para o fogo. No verso 7, Isaías ainda diz: planteia o vinho, enlanguecem o vinho e gemem todos os que estavam de coração alegre. O vinho é símbolo de alegria. O vinho é símbolo de alegria. E aí está dizendo que aqueles que estavam se alegrando com o vinho, agora vão sentir falta, porque não vai ter clima para alguém se alegrar. Você chega num velório, você não tem clima para estar lá sorrindo e batendo palmas e transmitindo um aspecto fisionômico de muita alegria. É um momento de comoção, de tristeza. É como o mundo está se encontrando atualmente, diante de tantas notícias que a gente ouve e a gente vê. Então, nesse versículo 7, ele descreve que o símbolo da alegria, que é o vinho, agora vão eles vão gemer em vez de se alegrarem. Por isso, eles vão sentir dores e, como eu disse há pouco, é como se fossem as primeiras contrações de uma mulher parturiente. No verso 8 ele diz: cessou o folguedo dos tamboris, acabou o ruído dos que exultam e descansou a alegria da harpa. Ou seja, a tristeza, a angústia substituiu a alegria, o prazer, a satisfação. No versos 9 a 12, eu quero ler para vocês nesses versos 9 a 12,
E ele diz assim: já não se bebe vinho entre canções e bebida forte. A bebida forte é amarga para os que bebem. Demolida está a cidade, caótica, todas as casas estão fechadas, ninguém já pode entrar. Gritam por vinho nas ruas, fez-se noite para toda alegria. Foi banido da terra o prazer, na cidade reina a desolação, e a porta está reduzida a ruínas. Porque será na terra, no meio destes povos, como o varejar da oliveira, e como rebuscar quando está acabada a vindima. Ele está dizendo aqui que é como se chegasse na época da safra das uvas, e você fosse lá na vindima e não encontrasse uma uva sequer. É como se você estivesse esperando que houvesse uma boa safra de soja e não vai ter nenhum grão de soja. Porque a gente viu aqui imagens como aconteceu na China a semana passada, essas pedras de gelo caindo, esses granizos de gelo, como se fosse o tamanho de uma laranja, acabando com a lavoura, quebrando para-brisos, afundando para-brisos de automóveis, destelhando muitas casas, trazendo estrago nos tetos de muitas casas. Juízo de Deus. Eu confesso a vocês, irmãos, eu estou com 70 anos, eu nunca vi isso na minha vida. Foi como ontem eu estava indo para lá Nazaré, distrito, para o avanço missionário. Eu nunca vi em Campina Grande, isso que eu vou dizer a vocês, sair daqui de Campina debaixo de chuva. Teve uma hora que eu tive que ir para o acostamento, a chuva torrencial. Chegando lá em Nazaré, distrito de Nazaré, debaixo de chuva, o avanço foi realizado, assim mesmo. Eu tinha preparado uma palavra sobre evangelismo, mudei completamente. Tive que falar para aqueles irmãos que estavam realizando o avanço, para que eles se sentissem, porque um deles chegou e disse assim: pelo que a gente pode imaginar, talvez a gente tenha vindo trabalhar em vão aqui. Eu disse: nunca diga isso, vocês não vieram trabalhar em vão. A palavra de Deus jamais voltará vazia, antes fará aquilo que lhe apraz. Não queiram saber as casas que vocês foram, a semente que vocês levaram, a palavra, muitas famílias foram alcançadas lá na sua casa, a mensagem, a semente foi plantada, não vai voltar, não ficará, a palavra não voltará para vazia, antes fará aquilo que lhe apraz. E hoje Nildinho, agora à noite, me chamou ali em particular e me mostrou hoje 2 pessoas fazendo a sua confissão de fé em lágrimas, chorando, literalmente. Ah, meus irmãos, a palavra de Deus não voltará para ele vazia, antes fará o que lhe apraz. Então, nesses versos 9 a 12, ele está mostrando aqui que a bebida que eles desfrutavam do vinho que promove alegria, agora será amarga. Diante disso que a gente está vendo, amarguras, não é? Em se ver demolições assim ao vivo, como aquele repórter estava filmando, de repente o prédio desaba e começa a tremer a terra de novo. A destruição de casas, residências, vidas, muitas vidas sendo ceifadas. Meus irmãos, tudo isso porque os homens quebraram os princípios da palavra de Deus, desprezaram as leis e desprezaram o próprio Deus. Então, foi banida da terra o prazer de viver, na cidade reina a desolação, e a porta está reduzida a cinzas. Estava me lembrando, pastor Antônio Júnior, do estudo de Neemias. Quando Neemias chegou lá em Jerusalém, encontrou as muralhas caídas, as portas da cidade toda queimada viraram cinza e o templo destruído. Foi uma cena muito parecida com essa. E a gente vê isso se repetindo. Olha o estado, meus irmãos, como está o mundo hoje. Faça uma análise. Quando você for ler um jornal, quando for assistir um jornal, esteja com a palavra aberta, conferindo. Não é para provar que a Bíblia é a verdade, mas para mostrar a muitas pessoas que o que está acontecendo está se cumprindo literalmente. Ninguém pode negar, é a verdade. É a mesma mensagem que Noé pregou naqueles dias: arrependam-se dos seus pecados, se convertam dos seus maus caminhos, porque Deus, naqueles dias, a mensagem era: Deus vai mandar um dilúvio, vai vir sobre vós um grande dilúvio. Hoje, nós estamos anunciando a iminente volta do Senhor Jesus. No versículos 13, nós vemos
versículos 14 e 15. Aí você vai ver, 14, 15 e 16, você vai ver uma coisa muito estranha aqui. Ele diz: eles levantam a voz e cantam com alegria, por causa da glória do Senhor, exultam desde o mar, por isso glorificai ao Senhor no oriente, e nas terras do mar, ao nome do Senhor, Deus de Israel, dos confins da terra, ouvimos cantar, glória ao justo. Sabe quem é que são esses aqui nos versos 14 a 16? Aqueles que não desistiram de crer em Deus. Aqueles que permaneceram firmes. O remanescente que, embora esteja convivendo com toda essa situação desastrosa, continua com a sua fé viva, inabalável, nesse Deus que tem sido desprezado por todos os homens, mas que não tem sido desprezado por aqueles que formam a igreja, o corpo de Cristo. Aqui está, meus irmãos, a diferença. Aqui está, meus irmãos, algo que você deve agradecer muito a Deus. Senhor, graças te dou, porque apesar de estar todo mundo aí nesse verdadeiro desmantelo que está acontecendo, toda essa ruína que está sobrevindo sobre todos os moradores da terra, embora alguns de nós até sejamos atingidos, mas é o cumprimento da tua palavra. Passarão os céus e a terra. O presbítero Genildo citou isso aqui no começo do culto. Passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Isso tudo que está acontecendo, meus irmãos, são sinais que antecedem a iminente volta do Senhor Jesus. E eu quero ainda dizer para vocês que aqueles que estão vivendo despreocupadamente, que não estão levando isso a sério, estão vivendo uma vida dissolutamente voltada para as coisas que o mundo oferece, e por isso vão ser pegos de surpresa como as virgens loucas, como as virgens nécias, que não estavam preparadas ou providas de azeite. Nos versos 16, após essa pausa que ele fala dos versículos 14 e 15, ele diz aqui, ele volta a tratar do juízo de Deus. Definho, que quer dizer, ele está dizendo, ai de mim, sim, os pérfidos tratam muito perfidamente, trata-se de homem que tem um comportamento desleal, traiçoeiros e enganadores. Voltando lá para 2 Timóteo capítulo 3, versos de 1 a 7. Esse é o comportamento dos pérfidos, que agem perfidamente. Eles são traiçoeiros, eles enganam, eles procuram realmente promover, eles têm um comportamento totalmente desonesto, desleal, para com aquilo que eles sabem que Deus, que é abominável aos olhos de Deus. No verso 17 ele diz, terror, cova e laço vem sobre ti, ó morador da terra. Essa expressão, ó morador da terra, meus irmãos, é extensiva a todos os homens, a todas as nações, a todos que estão espalhados em todo o globo terrestre, nos continentes, nos países. Eles vão ser acometidos de medo, pânico, pavor, terror. Tudo quanto eles estão vendo vai trazer sobre eles essa sensação, a síndrome do pânico, do medo, do pavor. E não é isso que nós estamos vivendo. Não é isso que nós estamos assistindo. Eu estou faltando aqui em falar de forma tão clara a vocês, de que vocês não me entendam, não compreendam que isso é a verdade. Estou aqui falando como porta-voz, como disse o pastor Antônio Júnior, porta-voz de Deus, para que você que está aqui e você que está em casa, abra bem os ouvidos da alma, abra o seu entendimento, reconheça que nós estamos vivendo esse momento de ruínas em todo o mundo, por conta do homem ter se distanciado de Deus, o homem ter se rebelado contra Deus. Quem vive seguro hoje, meus irmãos, em nossos dias, somente são aqueles que esperam no Senhor. Serão como os montes de Sião que não se abalam, mas permanecem para sempre. Que diferença faz, não é? No verso 18, e será que aquele que fugir da voz do terror, cairá na cova, e se sair da cova que se abriu, e se sair da cova, o laço prenderá, porque as represas do alto se abriu,
e tremem os fundamentos da terra. Tremem os fundamentos da terra. As placas tectônicas que estão nos fundos dos oceanos, ou que estão em algumas regiões geograficamente falando, como nos Estados Unidos, como aqui na costa do nosso continente sul-americano, elas estão sendo abaladas. Os fundamentos da terra estão sendo abaladas. Essas placas tectônicas são as que promovem as tsunamis, promovem essas catástrofes de terremotos, como nós vimos hoje aqui, de ontem para hoje na América Latina, causando tsunamis, enchentes, chuvas de granizo, de pedras, como vocês viram. É isso que nós estamos assistindo. Lá no livro de Jó, capítulo 28, versículo 25, Jó diz, ele declara que o Senhor regulou o peso do vento e fixou a medida das águas. No verso 20, estamos concluindo, a terra cambaleia, diz Isaías, como um bêbado, e balanceia como rede de dormir. A sua transgressão sobre ela cairá e jamais se levantará. No verso 19, a terra está de todo quebrantada, ela totalmente se rompe, a terra violentamente se move. Aí você diz assim, pastor, qual é o propósito do senhor estar pregando esse sermão escatológico? Eu quero dizer de antemão que eu sou fã de escatologia. Quando eu ouço algum tema, algum pregador falando sobre escatologia, eu abro bem os tímpanos para ouvir, para entender e tentar discernir o que é que a gente está vivendo. A gente está vivendo numa época que você tem que estar antenado. Deixe de estar assistindo essas porcarias de novela, como eu citei há pouco, essa que vai começar segunda-feira. Vá ficar informado, bem informado do que está acontecendo, conferindo com a palavra. Isso é o que você deve fazer. E começar a dar glória a Deus, porque a volta iminente de Jesus está às portas. Eu estava lendo, preparando esse sermão, uma tradução que é a linguagem de hoje, e sabe o que é que ele está dizendo aqui nos versos 19 e 20? Ele diz assim, o mundo está se partindo ao meio, a terra toda se agita em grande confusão, o mundo anda aos tropeços, quase caindo como um bêbado, como rede de dormir, ela balança de um lado para o outro, o peso do pecado dos homens é muito grande, e o mundo vai cair e nunca mais vai se levantar. Bíblia na linguagem de hoje. No verso 21 ele diz, naquele dia o Senhor castigará no céu as hostes celestes e os reis da terra, anjos caídos e todos que embora tenham sido constituídos por Deus para que fossem, glorificassem e honrassem ao Senhor, e Ele reinasse sobre as suas vidas e sobre as nações, por eles terem se comportado de forma infiel ou como pérfidos, Deus então fez vir sobre eles juízo. No verso 21, ele diz, naquele dia, o Senhor castigará todos que formam as hostes celestiais, os anjos que caíram, Lúcifer, como nós vimos através do estudo aqui na escola, na EBD, domingo retrasado, isso tudo está se referindo às hostes angelicais que se rebelaram contra Deus. No verso 22, para terminar, e o verso 23, serão ajuntados como presos em masmorra e encerrados num cárcere e serão castigados depois de muitos dias. Apocalipse 20:10 descreve como será o fim de todas essas pessoas, de todos esses reis, de todos os homens, de todos os povos, de todos os anjos que caíram. E no verso 23, ele diz, a lua se envergonhará, e o sol se confundirá, quando o Senhor dos exércitos reinar no monte Sião, e em Jerusalém, perante os seus anciãos, haverá glória. Na linguagem de hoje diz assim, e haverá tanta glória no finalzinho, que vai parecer que o sol e a lua perderam seu brilho. Na linguagem de hoje, o sol e a lua vai escurecer de tal maneira como se tivesse perdido o seu brilho. Então, meus irmãos, depois de expor todo esse capítulo 24, aliás 22,
aliás 24 mesmo, 24, de Isaías. Eu quero trazer aqui 3 lições para vocês. A primeira delas eu disse no início desse sermão. Não fique com medo do mundo estar em ruínas. Não aceite a Jesus, não aceite o Evangelho com medo de ir para o inferno. Vou repetir. Diante dessas ruínas em que o mundo se encontra, não aceite o Evangelho, não aceite Jesus com medo de ir para o inferno. Reconheça que Jesus é Senhor, que Ele é soberano, que tudo está sob o controle de Deus, que Ele derramou o seu sangue para que nós fôssemos remidos e lavados pelo seu sangue, para que nós tivéssemos direito a voltar a ter comunhão com Deus. Porque se você pensar em aceitar o Evangelho com medo dessas ruínas, você não está considerando o sacrifício de Jesus. Você não está reconhecendo que Jesus morreu para salvar a sua alma. Você está aceitando o Evangelho por uma circunstância, por uma conveniência de não ir para o inferno. E essa não deve ser a maneira como a gente deve fazer a nossa decisão de confessar a Jesus como nosso único e todo suficiente Salvador. Essa é a primeira aplicação que eu quero fazer. Não fique com medo. Eu vou aceitar o Evangelho, eu vou aceitar a mensagem dos crentes, porque só assim eu não vou para o inferno. Conforme está lá no livro de Apocalipse capítulo 20, versículo 10, que o diabo e os anjos e os homens que desobedeceram a Deus serão lançados no inferno. Não aceite o Evangelho com medo de ir para o inferno. Não sei se vocês estão entendendo. Mas por reconhecer que o sacrifício de Jesus foi todo o suficiente para que nós pudéssemos ser remidos pelo seu sangue. Segunda coisa que você deve ter em sua mente e seu coração. O mundo está aí, aos panderecos, como a gente costuma dizer, ruína total. Agora lembre-se de uma coisa, a nossa esperança, meus irmãos, não está aqui nesse mundo aqui. 2 Pedro capítulo 3, versículo 3 nos diz: nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habitará a justiça. Essa deve ser a nossa expectativa, essa deve ser a nossa esperança. Não é aqui nesse mundo não, é numa terra vindoura, a qual Jesus disse: na casa de meu pai há muitas moradas, se assim não for, eu vos teria dito, vou preparar-vos lugar, e quando eu for vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. É para lá que nós vamos, como Israel quando saiu do Egito, e atravessou o Mar Vermelho, e atravessou o deserto causticante durante 40 anos, mas eles chegaram à terra prometida, terra em que manava leite e mel. Essa deve ser a nossa expectativa, essa deve ser a nossa esperança. Não perca esse foco. O mundo pode estar aí desabando, como nós estamos vendo, e vamos ver muito mais coisas que vão acontecer, mas não perca a esperança. Novos céus e nova terra. Nós, porém, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça, 2 Pedro 3,13. E a última palavra. Paulo, escrevendo aos Coríntios, nos diz que nós vamos receber um corpo glorificado. O que é corruptível se revestirá de incorruptibilidade. O que é mortal se revestirá de imortalidade. Nós receberemos um corpo glorificado quando Jesus voltar. Quem é manco, quem é aleijado, quem é cego, seja qual for o defeito físico, será um corpo perfeito, semelhante ao do Senhor Jesus. Nós estaremos, meus irmãos, numa dimensão que nós não temos a menor ideia, humanamente falando, como seremos, como nós estaremos com um corpo glorificado. Isso pode acontecer nos instantes em que Jesus vier. Os que dormem em Cristo ressuscitarão primeiro, depois nós, os vivos, seremos arrebatados, no abrir e fechar de olhos, iremos ao encontro do Senhor nos ares. Maranata.
Ora vem, Senhor Jesus. Vamos encerrar o nosso programa com a orquestra Louvores Eternais, que eu acredito vai alegrar profundamente o seu coração. Eu espero em Deus que você esteja conosco para assistir ao vivo esta belíssima orquestra Louvores Eternais. Tenham todos um bom dia e até amanhã, se Deus quiser. O que foi que aconteceu contigo pra ficar assim, demonstrando não ser mais um crente vencedor, se deixando ser levado por alguém que é mau, mentiroso, traiçoeiro e enganador? Tuas lágrimas correndo sobre sua face chegam a molhar teus gritos de socorro, mas contudo não te rendas, porque Deus já mandou pra essa guerra reforço. O ladrão pode roubar a tua paz, tua alegria, mas não rouba a confiança que tu tens em Deus. O inimigo não pode roubar nem destruir o amor que o Senhor Jesus sente por ti. Não chores mais, levante a cabeça e anda. Tua vida é de Deus e Deus manda. Não temas, Jesus é contigo e te dá paz. Se tanta gente tentou te ajudar, mas não deu, não julgues, porque é de Deus. Tem coisas que só Jesus faz. Só para reforçar minha fé e a sua fé também, Jesus estava ministrando em Jerusalém. De repente alguém aflito, interrompendo, falou: Mestre, Lázaro está enfermo, a quem tens tanto amor? Com 4 dias depois, Jesus chegou em Betânia, encontrou Marta e Maria chorando de se acabar. Logo levaram Jesus a um sepulcro escondido. Se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Ah, Jesus, o Senhor demorou tanto para chegar. Se o Senhor estivesse aqui, Lázaro não teria morrido. Marta, o teu irmão há de ressuscitar. Eu sou a ressurreição, eu sou a vida. Aleluia. Mas se creres em mim, a glória de Deus verás. Mesmo estando morto, com certeza viverá. Mandou retirar a pedra e gritou para a morte ouvir: Lázaro, venha para fora! E todos naquela hora viram Lázaro sair com vida, com vida, com vida. Lázaro saiu com vida, com vida, com vida, com vida. Lázaro saiu com vida. Não chores mais, levante a cabeça e anda. Tua vida é de Deus e Deus manda. Não temas, Jesus é contigo e te dá paz. Se tanta gente tentou te ajudar, mas não deu, não julgues, porque é de Deus. Tem coisas que só Jesus faz.
só Jesus faz. Fui cansado, estou, mas procuro o Senhor. Dele é a voz que eu almejo ouvir. Na gloriosa manhã, ou à noite a dormir, haverá paz no vale pra